O nome deste filho chamará Isaac, porque Isaac significa risos. O nome dele vai ser Isaac. Passa-se o tempo e nasce Isaac, filho da promessa, filho daquele que tinha uma intimidade grande para com Deus. Passa-se mais um período de tempo. Abraão morre, Sara também, Deus recolhe. Agora quem é o patriarca da vez? Isaac. E parece que a história se repete em vários pontos, que se você for olhar a história tanto de Abraão quanto de Isaac, parece que houve um replay de Deus na vida deles. Isso que é terrível. Primeiro que a mulher de Isaac, Rebeca, também era estéril, não podia ter filhos. Mas o que me chama a atenção, escute bem isso, que é a primeira lição que nós aprendemos aqui com Isaac. Porque Isaac também tinha uma promessa. Qual era a promessa que estava sobre a vida de Isaac? A mesma do seu pai Abraão, que através deles Deus faria uma grande nação. Era a promessa também que estava sobre a vida de Isaac. Mas agora como que a minha descendência vai ser uma nação se eu não posso ter filhos? Mas a Bíblia diz, se você olhar com cuidado a história de Isaac, você vai ver essa citação, que no momento em que ele olha para sua esposa e vê a situação que ela estava, que também não poderia dar a ele filhos, a Bíblia diz que ele vai orar e falar com Deus. Primeira lição: muitos de nós temos a promessa, pastor Leandro, só que nós achamos que Deus é obrigado a cumprir as promessas dele na nossa vida e nós ficamos com os nossos braços cruzados. Deixa eu te lembrar que refrescar a tua memória. Deus tinha dado a cidade de Jericó a um povo, ao povo de Israel. Seu Senhor lhe daria a você essa cidade, mas foi preciso rodear a cidade depois da muralha cair, vencer os inimigos que lá estavam. Deus não entregou a cidade para o povo, eles de braço cruzado. Ei, a promessa de Deus ainda está de pé, mas Deus está esperando você levantar desse comodismo, dessa situação que você está, para que a promessa se cumpra na tua vida. Ele tinha promessa, mas ele foi orar e falar com Deus. Agora aqui no capítulo 26, a história de novo se repete. Se você prestou atenção, olha como inicia o verso primeiro. Sobrevindo fome à terra, além da primeira nos dias de... Você está com a Bíblia aberta? Quem está dizendo lá nos dias de... Então está repetindo tudo de novo. Só que detalhe, Deus vai dizer que foi além. A fome foi bem maior do que quando Abraão passou por aí. Então Deus vai dizer: olha, sobrevive fome na terra. Está num momento de crise, momento de dificuldade, momento que todos perdem as esperanças. Vejo fome na terra. E quando eu vejo esse texto, e o texto vai dizer assim que Isaac foi a Gerar, uma cidade chamada Gerar. Você pode repetir comigo? Gerar. No final da mensagem você vai entender por que eu pedi que você repetir. E quando ele vai a Gerar, Deus aparece a ele. E quando Deus aparece a Isaac, a primeira coisa que Deus fala para ele é assim: olha, não desça ao Egito. Se você é curioso, como eu sou um pouco curioso na vida. Por que Deus apareceria a ele e dizer: não desça ao Egito? Qual era o problema de descer no Egito? Ou melhor, será que por detrás desses versículos havia algo que o escritor não escreveu? Porque se Deus aparece a ele dizendo: não desça ao Egito, porque ele estava pensando em
dizer por quê que ele estava pensando em descer para o Egito. Quando Deus chama ainda Abrão, ainda não tinha mudado o nome dele lá em Ur dos Caldeus, ele vem peregrinando sobre a terra até chegar onde Deus havia mostrado a ele. Ele só vai, peregrina, vai para onde é que eu vou lhe mostrar a terra que eu te darei. Essa é a promessa que Deus tinha para a vida de Abraão. Só que o primeiro obstáculo que Abraão encontra, depois de ouvir a voz de Deus, foi fome na terra. Escute, nem sempre, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe todas as coisas e como meu ditado não estava aqui no meu script. Nem sempre quando nós ouvimos as promessas de Deus, tudo vai muito bem, obrigado. Nem sempre. Iremos sim encontrar dificuldades, iremos sim encontrar adversidades. Porque quando Deus faz promessa para Abraão, ainda lá em Ur dos Caldeus, quando ele sai, talvez ele poderia pensar: agora vai ser tudo muito bom, eu vou ficar rico, eu vou prosperar. As promessas vão acontecer muito rápido na minha vida. Só que não. Quando ele sai e começa a peregrinar, o que ele encontra? Fome na terra. Vou parar com o texto só para me falar algo. A Bíblia diz que certa vez Jesus olha para os discípulos. O evangelista Mateus, não me falha a memória, ele vai escrever dizendo assim: que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. Se você buscar aí no dicionário Aurélio, compelir é o mesmo que obrigar. Se está obrigando, é porque os discípulos não queriam, era contra a vontade dos discípulos. Então Jesus manda que eles entrem no barco e atravessem do outro lado do mar de Nazaré, o mar da Galileia, como você queira. E o texto bíblico vai dizer que no meio do trajeto, no meio da viagem, alguns historiadores dizem que era aproximadamente 7 quilômetros eles tinham percorrido. Sobreveio eles o vento contrário. O mar ficou revolto e eles não conseguiram prosseguir. E a pergunta que eu te faço: quando a gente olha para Jonas e vê o barco dele sofrendo em meio à tempestade, quase naufragando, que os tripulantes precisaram pegar tudo que estava no barco, jogar para fora para que não morresse afogado, e o mar só acalmou depois que Jonas é lançado ao mar. Escute bem, faço duas perguntas para você. O barco de Jonas estava sofrendo uma tempestade por quê? Por quê? Desobediência. Mas aí quando eu olho para o barco dos discípulos, vivendo o vento contrário na tempestade, por que então eles estavam vivendo aquela tempestade? Era desobediência também? Não. Era obediência. E se obedecido a Jesus, entrado no barco e tentado atravessar até o lado, após Jesus ordenou: mas escute o que eu vou lhe dizer, tome isso agora como profecia para a tua vida. Nem toda adversidade que você está passando é para te afogar, para te afundar, para te matar. Acelera que Deus prefere. O milagre dele, a glória dele na tua vida. É para que a glória dele se revele até você. Mas vamos voltar para o texto de Isaac. Pois bem, agora Isaac está vivendo a mesma situação que seu pai. E por que Deus, quando aparece para ele, ele diz assim: não deixa para o Egito? Escute isso. Quando a gente lê as leis de Israel, você vai ver isso em Levítico e parte do Deuteronômio, você vai ver que uma das ordenanças que Deus deu aos filhos de Israel diz assim: olha, sente os seus filhos no chão e conte a eles a história de Israel. Essa é uma ordenança de Deus. Você vai ver que Israel viveu momentos dificílimos no período dos juízes, justamente porque os pais deixaram de fazer isso que Deus tinha ordenado no passado. Porque lá no capítulo 2, que fala a memória do livro de Juízes, vai dizer assim: que surgiu uma nova geração que não conhecia Deus e nem tampouco os reis de Israel. Por que não conhecia? Porque os pais não estavam sentando os filhos e ensinando-os sobre o Deus de Israel. Então escute. Provavelmente Abraão sentou Isaac
Mas agora Deus aparece para ele e diz: não desça, Isaac. Não desça para ele. Glória a Deus. Esconde bem. A região que Isaac está era uma região, além da fome que estava acontecendo, pela lógica dele, você entender essa mensagem, pela lógica está tendo fome, que houve um período grande de estiagem, de seca. Então não se colheu por muito tempo, não se produziu por muito tempo, era um momento de crise que Isaac estava vivendo. Mas aí Deus aparece para ele assim: fique aqui onde você está, em Gerar. Vou conjecturar, para não estar na Bíblia, isso é o pensamento desse pregador. Talvez Isaac olha para Deus assim: mas Deus, só quer que eu e minha família, os meus servos, olha, tanta gente que está aqui, da minha responsabilidade, nós vamos morrer de fome, porque há muito tempo não se colhe. Estamos vivendo um período de estiagem, não tem chuva, como vamos viver aqui? Aí Deus continua fazendo um diálogo de Isaac e Deus. Aí Deus continua dizendo assim: olha, a vida nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aí o texto Deus vai lembrar a Isaac qual é a promessa, no versículo seguinte: multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e lhe darei todas as terras, a tua descendência será abençoada, e todas as nações serão abençoadas por causa de ti. Aleluia, Jesus. Talvez você ainda não entendeu e não compreendeu o que Deus está falando comigo, com você na noite deste dia. É justamente no momento de crise que Deus vai trazer na sua mente as promessas que Ele tem para a tua vida. Jeremias vai trazer na sua capítulo 3, no verso 21, diz assim: eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Deus vai trazer ao meu coração na noite deste dia as promessas que Ele me fez. Você não vai parar no momento de crise. Não é para parar, é promessa, é avivando dentro de você. Sinta aí o Espírito Santo alegrando o teu coração, e fazendo lembrar das promessas. O deserto para você não é um fim, é lembrança de tudo que Ele te prometeu. Eu estou sentindo Deus aqui confirmando essa palavra profética na noite desse dia para nós. Só para aqueles que acreditam, levanta a mão assim e glorifica. Agora escuta. Só que tem um porém. Ah, pastor, sempre tem um porém. Pois é. Tem um porém. Deuteronômio, quando Deus vai falar com Moisés, diz assim: olha, coloquei dois caminhos diante de vocês. Vocês precisam escolher. Só que ele diz assim: só que eu aconselho a vocês que escolham a bênção, o caminho da bênção. Existe a bênção e a bênção. Porém, quando Deus aparece aqui para Isaac, Ele vai dar receita para Isaac. Qual é a receita? Olha aí o verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O segredo para que as promessas de Deus se cumpram na minha e na tua vida é simplesmente obedecer.
Isaac, pois ficou em Gerar. Você tem obedecido a voz de Deus? O segredo é obedecer. Isaac, pois ficou em Gerar. Aonde é que Deus está dizendo para você? Fica. Não levante o teu pé daí. Continua onde você está. Continua com o mesmo propósito. Continua com a mesma mentalidade. Não mude a tua oração. Não pare de buscar. E você fica puxando em dois pensamentos, achando que Deus não está te ouvindo. E Deus desistiu de você. E é só um período, é só um tempo. Gerar na tua vida é passageiro. Porque vai passar esse momento e você vai ver a vitória de Deus na tua vida. Pregador, por que gerar é passageiro? A palavra gerar, lembra que eu pedi você repetir gerar comigo? Repita comigo, gerar. A palavra gerar no original significa lugar de passar pernoite ou lugar de pernoitar. Você sabe o que é um lugar de pernoitar? Não é lugar para você morar. Você não vai construir casa sem gerar. Glória a Deus. Você vai passar só um período de tempo em gerar. O que Deus está falando para mim, para você na noite desse dia? Esse período de vida é só um tempo, vai passar. A sua passagem, a sua estadia aí nesse lugar de crise é só um momento, é só para perguntar. Não construa casa em gerar. Construa só uma tenda que é fácil, disso não vai embora. E Deus está dizendo, prepara, porque vai chegar a hora de você desarrumar as tendas e voltar a caminhar para o lugar de glória. É só para quem acredita que gerar é lugar de passar a noite. Lugar de passar a noite. Aleluia. Estou terminando. Depois de Isaac obedecer a voz do Eterno, o texto diz assim, lá no verso 2, que mesmo em crise, mesmo passando por um momento de estiagem, Isaac pegou sementes e semeou. Aleluia. Será se eu teria essa coragem? Oh Deus, aleluia. Será se você teria essa coragem?